Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 9 de novembro de 2015, segunda-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado, começando como sempre aqui pelo gráfico do índice Bovespa. Hoje, como vocês podem ver, tivemos um novo dia de queda, o mercado caiu 1,54%. O dia de hoje já praticamente frustrou a sinalização que essa barra aqui, a barra de ignição do dia 3 gerou. Ok, ela ainda não foi ainda, digamos assim, estopada aqui no gráfico do índice, não teve a perda mínima, mas já não é mais aquele cenário que inspirava, pelo menos no início, né, a intenção do mercado em buscar a máxima aqui de outubro. Tá? Então o mercado vai se mostrando ainda indeciso, sem direção. No curto prazo, esse suporte, né, que foi marcado aqui no dia, entre o dia 29 e o dia 30, tem peso, por volta dos 45.600 pontos, mas a gente continua tendo que prestar atenção na figura maior, né, com suporte aqui nos 44 mil pontos, com resistência aqui nos 49.500 pontos. É somente com o rompimento, pelo menos na minha leitura, dessa grande congestão, ou para cima ou para baixo, que o mercado vai poder exibir um período mais direcional novamente. Tá? No intraday, nos últimos pregões, apesar do gráfico diário ter sinalizado no futuro, né, um cenário altista, nós estamos conseguindo realizar day trades na ponta vendedora, né, lucrativos para amenizar um pouco a questão do movimento do gráfico diário. Né. Na sexta-feira a gente teve um movimento forte de queda, né, que quase bateu no suporte intraday dos 46.800, 46.700 pontos, que vem a ser justamente a mínima daquela barra forte do dia 3, que é um suporte em gap. Hoje o mercado abriu e logo veio para baixo da média móvel de 21 períodos e novamente buscou, novamente teve um movimento de queda, dessa vez buscando esse patamar de suporte e no final das contas até rompeu. Tá? Então o índice rompeu o suporte no candle que iniciou aqui às 2 da tarde, gerou até a possibilidade de um trade na ponta vendedora. Quem operou se deu bem, o mercado prosseguiu o movimento de queda até a mínima do dia. E pelo fato de a gente ter rompido esse patamar de suporte, a expectativa para o pregão de amanhã seria de manutenção no movimento de queda para se atingir o fundo dia 30, que é o suporte que a gente identificou aqui, né, no gráfico do índice Bovespa. Então o viés no intraday segue sendo de queda. Para a gente acreditar no movimento de alta, o ideal seria, a partir desse cenário, né, o mini índice realmente bater nesse suporte e criar aqui uma congestão que conseguisse romper no movimento lateral esta LTB e depois oferecer o rompimento da congestão formada. Lá nos Estados Unidos, nós tivemos um movimento corretivo. Então, o mercado americano quebrou aquele padrão de 2 pregões de correção e retomada do movimento de alta. A gente teve agora, já tem agora 4 dias, 4 pregões de correção. Foi um dia um pouco mais forte de queda, mas não muda, né, ainda não muda o zigue-zague que é ascendente e o viés que é altista. Aí nessa confluência aqui, próximo da média móvel de 200, próximo da média móvel de 20 períodos, entre essas médias, né, e também nesse ponto aqui, a gente provavelmente tem um suporte de curtíssimo prazo no gráfico do índice Dow Jones. O S&P 500 futuro apresentou uma queda um pouquinho mais forte, mas também não muda a tendência, não muda o viés. Também temos aqui a média de 221 bem próxima para oferecer um suporte. E ainda acredito que o índice americano, que é o S&P 500 futuro, vai retomar um movimento de alta para testar o topo histórico. Nada nos sugere o contrário. No intraday de hoje, o movimento do S&P 500 futuro foi interessante. Nós tivemos o S&P 500 futuro rompendo essa congestão com bandas estreitas, com médias favoráveis no movimento de queda e rompe com uma barra elefante forte. Isso detonou esse movimento de queda que veio buscar exatamente este suporte aqui, tá? Onde a gente teve inclusive um sinal interessante de reversão. Então aqui o mercado americano fez um fundo importante que deve oferecer trabalho a uma movimentação baixista nos próximos pregões, se o mercado resolver novamente testar esse patamar. O dólar
segue trabalhando em cima do fundo de outubro, não está demonstrando força para subir, me parece que está preparando o terreno para gerar um rompimento baixista, o viés é baixista, a gente aguarda porque ainda não houve o rompimento. No intraday, a gente já identificou, né, uma zona muito importante de suporte nessa zona aqui, entre os 3.782 e os 3.735, mais ou menos. O rompimento desse patamar sugere rompimento no gráfico diário do suporte do fundo de outubro. A abertura de hoje foi em alta, nós tivemos até a formação de um primeiro movimento que gerou compra, principalmente para o método Leandro, no candle a partir das candle que se formou a partir das 11h15. Essa operação não fluiu e sofreu stop no tempo no 0 a 0. Então agora a gente pode ajustar a resistência para cá. A gente tem uma resistência em torno de 3.826. Que, se rompida no pregão de amanhã, pode levar até alguma movimentação de alta em busca do topo aqui do dia 6, aos 3.876. Mas o fato do dólar ter, na sexta-feira, feito esse movimento de alta, ter devolvido tudo, hoje ter feito um setup altista e não ter conseguido fluir, para mim são demonstrações de fraqueza no dólar. Agora falta o sinal derradeiro, que seria o rompimento dessa região aqui embaixo. O juro segue andando de lado, candle de pequena amplitude hoje, um dojizinho, não sugere nada, continua dentro do mesmo cenário, a gente aguarda um rompimento ou para cima ou para baixo. Atenção para as bandas que estão bastante estreitas. Falando das principais ações, a Vale na sexta-feira tinha dado uma sinalização, tinha sofrido uma forte pressão vendedora e tinha gerado aqui um enquadramento para um cenário de gap de fuga a ser acionado pela perda mínima de sexta-feira. Isso aconteceu, então a Vale vai rompendo esses suportes mais próximos e fica mais próxima de vir buscar, né, enfim, aqui o fundo de agosto, que é um suporte mais forte, principalmente passando na faixa dos 12,20, 12,30. A Vale 3 já rompeu na sexta-feira, mas hoje também aciona o cenário de gap de fuga, vai dando continuidade de movimento de queda também com alvo no fundo aqui de agosto. Aproveitando de estar nesse papel, a gente pode falar da BRAP, que tem correlação com a Vale. Ela já na sexta-feira rompeu esses fundos recentes todos, enquanto a Vale está indo buscar o fundo de agosto, a BRAP já rompeu o fundo de agosto, dentro de uma forte tendência de baixa, uma longa, né? Tendência de baixa. O cenário aqui é interessante para venda. Eu havia mencionado venda na perda mínima de sexta-feira, com enquadramento num bom cenário de gap de fuga. Hoje não aconteceu, mas para o pregão de terça-feira esse cenário ainda é válido, também mantendo a atenção à mínima de sexta-feira como gatilho. Tá? Na Petrobras, ela prosseguiu o movimento de queda, agora fechou abaixo desta mínima aqui, mostra que o papel então está um pouco perdido, meio errático. A gente está próximo aqui do suporte desse fundo, em torno dos 7,50. O romper desse patamar, o próximo suporte seria a faixa aqui próxima a R$ 7,00. Mas o melhor, eu não vejo nenhum enquadramento muito bom aí. A Petrobras mostrou sem direção, meio perdida, e melhor a gente ficar de fora. Hoje chegou a oferecer um day trade na ponta vendedora. Não chegou a alcançar o alvo, tá? Mas vem desenvolvendo um movimento de queda. PTR3, a mesma coisa, mas já está bem próximo aqui do suporte em 9,20. Tá? Setor de siderurgia, Gerdau, não fez nada de muito interessante, talvez venha batendo suporte em 5,36 novamente. Esse topinho aqui em 6,6, dependendo de como vier, se vier a ser rompido no futuro, pode até gerar uma oportunidade para um trade curto até a faixa de resistência dessa contração, dessa congestão lá no 6,35, 6,90. CSNA segue dentro dessa zona meio turbulenta, cheia de obstáculos, tanto para o movimento de alta quanto para o movimento de queda. O movimento de hoje não sugere nada. E a Usim 5, que é um papel que está com uma direção mais clara, pelo rompimento que nós tivemos no finalzinho do mês de outubro, se aproximou mais hoje, né, do alvo, que seria o fundo de agosto, por volta dos 2,68, 2,65. O setor bancário, o Bradesco corrigiu um pouco mais. Lembrem que o papel tem uma boa configuração aqui para o rompimento do suporte em 20,85 e também apresenta uma configuração boa para o eventual rompimento dessa resistência intermediária nos 22,50, que abriria espaço para trades com alvo na faixa lá dos 24,80, R$25. Mas por enquanto, curtíssimo prazo, o papel vai apresentando pressão vendedora. Itaú também vai se afastando dessa resistência intermediária, que agora ficou mais clara ali nos 28,75.
Ela também é marcada por um gap, o rompimento dela pode ser interessante no futuro, mas no curtíssimo prazo o viés ainda é baixista. Agora o preço fecha abaixo da média de 21 períodos e essa começa a virar, então começa o nível de fraqueza está aumentando. O Banco do Brasil também corrigiu um pouquinho, nada a ser feito aí, a gente segue atento à resistência de 18,50, o rompimento dessa que vai colocar o papel num cenário interessante novamente. Falando de outros papéis, Alpa 4 conseguiu passar de fato para cima na média móvel de 200, agora encontra um caminho mais livre, um cenário mais propício, um movimento de alta em busca do alvo para o trade do rompimento do dia 3. Esse na verdade é o alvo da operação do método Leandro, é o meu alvo aqui, seria pela volatilidade. Mas de qualquer forma, um alvo mais longo, independente de estratégia, seria o quê? Seria o topo entre abril e maio, lá em 10,60. Então o papel tem potencial para ao longo aí dos próximos meses chegar nessa região. A simetria permite isso. BGIV 15. BG e X15, perdão. Vem desenhando esse retângulo, já sinalizou o rompimento do retângulo para baixo. Esses 3 candles aqui para mim me parece um processo de pullback. 3 candles é a correção mínima para um pullback. A gente tem um candle bem pequeno hoje, acho que é o menor candle em bastante tempo. Né? Isso pode sugerir um candle mais amplo para o pregão de terça-feira. Se a mínima de hoje for perdida, eu vejo nisso um novo sinal de venda. Tendo que trabalhar o stop idealmente ali em cima dos 150 com 30. Tá? Mas existe uma boa possibilidade do papel resolver um movimento de queda pelo rompimento desse retângulo, essa congestão para baixo. Brasil Foods, a gente discutiu um pouco mais detalhadamente a área de Brasil Foods no último farol. Foi com cara de dar continuidade de um movimento de queda e deu para testar bem aqui a faixa dos 55,50. Então, para uma compra feita aqui com o stop que eu mencionei, houve o stop. Tá? Na operação do método Leandro, o cenário ainda está aberto, a operação ainda está aberta. Tá? Eu imaginava uma beliscada e torcia por uma formação de um candle de reversão para ser considerado um novo sinal de entrada, poder reentrar, mas eu não vejo isso no candle de hoje. Ele gera stop para o meu modelo, mas não sugere reentrada. O candle de hoje não é um candle de reversão. Então a gente segue acompanhando o Brasil Foods, mas agora de fora, aguardando um sinal de entrada de pressão compradora, para poder avaliar talvez uma reentrada, talvez. Né? Banrisul também estopou, né? esteve entre as principais quedas do dia. O rompimento aqui do dia 5/11 sofreu stop pela perda da mínima do dia 4. Mas não dá para dizer que foi um rompimento falso, fechou no limite ali. Se a gente tiver uma reação altista no pregão de amanhã, isso aqui ainda pode desenvolver um movimento de tendência de alta. Um cenário mais ou menos parecido com o que a gente está tendo em Smiles. Tá? Smiles abriu as bandas, né, sofreu uma paulada na sexta-feira, hoje não perdeu a mínima, ou não, perdeu a mínima de sexta-feira, mas de qualquer forma já tem uma reação altíssima em cima da média móvel de 9. O cenário ficou meio complicado, mas ainda é possível que uma alta aí deslanche. Agora o ideal é que a gente tivesse o rompimento do topo anterior. A Gabor chamou a atenção no dia de hoje, estava rompendo um pouco antes do leilão de fechamento, essa zona de resistência aqui. Um rompimento dessa zona de resistência ficaria bem interessante simetricamente, nos levaria ao teste da média móvel de 200 no meio do caminho, mas principalmente teria alvo na faixa dos 13,36, que é a fronteira do gap lá de maio. Mas no final do pregão não conseguiu romper, mas mantém um candle razoavelmente interessante, um bom volume, enfim, mostra que o papel está flertando com o rompimento, por isso merece um acompanhamento mais de perto amanhã. Log N3, hoje chegou a oferecer mais de 50% de alta. Lembra que a gente viu esse candle aqui como sinal interessante, um candle de ignição. Foi acionado, a operação foi fluindo, chegou ontem, na sexta-feira, na verdade, na média móvel de 21 períodos, onde possivelmente a gente teria entrada de pressão vendedora. Hoje não foi o caso, o papel disparou e agora veio testar essa faixa de resistência aqui. É muito improvável que passe desse ponto. Então, realmente acredito que a partir aí de terça-feira, amanhã, a gente passe a ver o papel recuando um pouco. Mas já foi um belo trade, eu estaria encerrando com certeza esse trade aí. Marfrig
vem andando de lado. Essa tendência de alta, esse viés altíssimo, vamos colocar assim, o alvo seria o topo lá de 2014, a gente não chegou lá ainda, acredito que o mercado ainda vai chegar lá. A gente está vendo o Marfrig desenhar um movimento lateral e hoje beliscou a zona de suporte, deixou uma sombra. Pode, na superação na máxima de segunda-feira, desenvolver um movimento de alta em busca do topo ali de setembro. Então, é o que dá para acompanhar no intraday. TRPL 4, hoje intensificou o movimento corretivo, né? Pelo jeito não é no topo de maio que vai sentir suporte, então provavelmente vai retornar para a faixa dos 42,50, que para mim é o melhor cenário. Idealmente deveria buscar a média móvel de 20 períodos e formar um sinal de reversão para daí a gente avaliar uma reentrada. Só que eu não quero que chegue lá acelerando do jeito que está, eu quero que o papel comece a desacelerar para ficar mais com uma cara de uma correção comportada. Mas então começou realmente esse movimento corretivo, a gente também esperava um movimento corretivo em Embraer. Aqui também começa a surgir o movimento que a gente esperava. Vamos torcer para que o movimento consiga chegar bem próximo aqui dos 26,50. E por fim, os em 3. Os em 3 desenvolveu essa congestão com suporte em R$ 8,00, rompeu essa congestão hoje em gap e agora o próximo fundo nós teríamos seria o fundo do finalzinho de 2014 lá em R$ 6,00. Então a gente teve um rompimento em gap, se enquadra o cenário de venda por gap de fuga se a mínima de hoje for perdida. O volume poderia ter sido um pouco melhor para o tipo do movimento, mas ainda é um sinal bem interessante. Só que não é um papel líquido, tá? Então tem que ter cuidado, mas vale a pena acompanhar, até por questões didáticas. Esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje. Tá? Em termos intradiários foi um dia mais ou menos, a gente teve operação em Petrobras, a gente conseguiu arrancar alguma coisa, na Vale, no futuro, a gente teve uma operação em BVMF, que foi frustrada. Esse rompimento aqui de primeiro movimento acabou sofrendo stop. Inclusive, o BVMF agora o papel está interessante, nós vimos o rompimento dessa faixa de resistência, aí o papel agora tenta fazer um processo de pullback. O candle de hoje não é muito convidativo para essa reentrada. Então não está na minha lista, estou esperando um candle que feche mais próximo da máxima para a gente cogitar então novamente uma entrada. Mas basicamente é isso, eu vou finalizando por aqui. O objetivo é deixar esses vídeos mais curtos, né, para não cansar tanto vocês. E portanto, está na hora. Fecho por aqui, pessoal, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.